Então, nós vamos ter uma aula sobre uma das técnicas mais antigas desenvolvidas pelo homem, que é a técnica do afresco. Vejam que situação muito particular que você tem, por exemplo, nas pinturas rupestres. Você tem uma situação em que a natureza propicia o afresco. Como? Porque nessa região montanhosa, entre a França e a Espanha, você tem várias cavernas que são saturadas de cal. Essa presença da cal na gruta natural fez com que, quando o homem das cavernas aplicasse o pigmento sobre essa superfície, que no fundo ainda continua até hoje meio umidificada, você criasse naturalmente o afresco. O que é algo muito diferente de você depois produzir industrialmente a cal, retirá-la do seu contexto. O que é muito interessante é que aqui a situação geológica permitia que você aplicasse os pigmentos e o processo de calcificação se dava por um processo natural, na medida que o pigmento entrava em contato com a cal e oxigenava e aos poucos se solidificava. Tá claro? Veja bem, por isso que Lascaux hoje em dia é fechada, porque, por exemplo, o monóxido de carbono emitido pelo homem acaba prejudicando a preservação dessas pinturas que não tinham aglutinante. O aglutinante era natural, tá certo? Então, para um processo de calcificação, o pigmento era adicionado à massa pastosa que estava na caverna e isso produzia uma tinta, tá certo? Por isso, a questão da pintura das cavernas tem um problema muito sério de conservação, que é o degelo, o gelo, a luz natural, a circulação de massas de ar e a chuva, são todos elementos que impossibilitam que esse processo de calcificação tenha uma perenidade. Bom, o que é fundamental é que a técnica da pintura mural é executada sobre uma base de gesso ou nata de cal ainda úmida, por isso do nome derivado da expressão italiana fresco, do mesmo significado do português, na qual o artista deve aplicar pigmentos puros diluídos somente em água. A gente já teve uma aula sobre os pigmentos, e veja-se, por exemplo, em Lascaux, como os pigmentos são todos óxidos de ferro. Você não tem um azul naquela gruta. Por quê? Porque o azul, como a gente sabe, são de origem mineral e são de muito mais difícil acesso. Por exemplo, o azul ultramar só se encontra nas minas do Afeganistão. Bom, a grande questão é que o suporte tem que ser a própria parede. Como é que eu produzo a situação ideal para realizar não mais uma pintura na caverna, mas realizar uma pintura numa parede? Eu tenho que preparar essa parede. Então, supostamente, eu tenho uma parede de tijolo, ou de pedra, ou de qualquer elemento que feche uma superfície, mas depois eu tenho que chapiscar, né, com cimento e areia essa superfície, para que depois eu aplique uma argamassa que contenha cal e que produz, portanto, o termo reboco, que vem da origem árabe rabuk. É sobre essa superfície umidificada que vocês vão ter 2 horas, mais ou menos, para poder aplicar a tinta diluída em água. Bom, então é fundamental que você tenha essa solução química que passa por um processo chamado de calcinação, que exige justamente quando o CaO entra em contato com o CO2, tá certo? A cal hidratada e a argamassa, aquilo que permite você criar a base do afresco, onde você vai encontrar em casa de construção, tá claro? Não adianta ir nas casas artísticas que vocês não vão encontrar nem a argamassa, nem a cal. Inclusive, você tem a pintura a cal, quando você pega a cal, põe a água e mistura com pó xadrez, que é algo que é muito comum no interior do Brasil, né? Tem um livro lindo, se vocês quiserem pesquisar, chama Pinturas e Platibandas, da Ana Mariani, mas esse é o processo de pintar a cal, e a cal é aderida a uma parede. Não é aquilo que a gente chama de afresco, é o que se chama de pintura a cal, que é algo que foi muito popular na cultura brasileira, mas que, infelizmente, hoje em dia está sendo substituída pela pintura látex. A cal é, sim, um processo de pintura extremamente sofisticado e que produz o traço da pincelada, o movimento
A materialidade de uma parede pintada a cal é totalmente diferente da materialidade de uma pintura pintada com látex. Bom, e aqui, então, nós passamos, efetivamente, nesse momento em que a produção da cal não é produzida por um processo de calcinação natural, como a gente viu nas paredes de Lascaux, mas agora por um processo em que você está criando um ambiente, você está produzindo paredes, e nessas paredes você vai aplicar uma pintura parietal. O que é muito interessante nessa representação de uma das primeiras cidades da Turquia, que é Çatalhöyük, 9.000 anos atrás, essa cidade não tinha ruas. É como nas comunidades do Rio de Janeiro, em que há toda uma comunicação que pode ser feita pelas lajes, então você andava de uma laje para outra laje, de uma laje para outra laje. Também, se vocês notarem a representação que está sendo feita sobre a parede, veja como ela é quase um espelhamento da maneira como a própria cidade foi ela mesma planejada. Olha que coisa interessantíssima, que é Burkina Faso, no meio da África, e que é uma vila que data desde o século XV e que até hoje perdura. Olha que beleza, né? Parece um Gaudí, a maneira como essas paredes são totalmente orgânicas e como elas têm quase um decalque, uma tatuagem corporal aplicada sobre a parede. Aqui você tem também outro processo que não é de calcinação, mas é um processo que é através da argila. A argila, quando entra no processo de secagem, ela também permite que a pintura aplicada seja protegida através de um aglutinante. Agora já entramos na pintura egípcia, a pintura parietal egípcia. Vejam que tem uma ampliação do número de pigmentos e uma sofisticação agora pictórica muito mais ampla, no sentido que você tem todo um repertório de imagens, hieroglifos, e também há uma relação de uma integração total entre o espaço arquitetônico e o espaço pictórico. O que é muito interessante vocês pensarem também que essas tumbas não eram feitas para um observador normal, era feita para um observador que estaria na posteridade. Veja como a pintura tem esse papel simbólico fundamental de permitir a passagem para o mundo pós-morte. Só um adendo, nessa técnica do reboco, você tem a possibilidade, inclusive, de criar volumetrias, né? O que se chama de um estuque, que é uma argamassa resultante da adição de gesso, água e cal, e que permite que vocês, ao invés de trabalharem sobre uma superfície homogênea, vocês têm a possibilidade de também criar incisões e criar uma volumetria nessa superfície, que dá também essa ilusão de um corpo que se desgarra da superfície pictórica. E vejam como, até hoje, então essa é uma postagem recente de uma tumba que foi recentemente descoberta. O que me chama muito a atenção é a maneira como ela está muito bem conservada, e vejam como há uma gama magnífica de cores, né? O amarelo limão, um laranja, um azul, um cinza, ou seja, veja como há uma ampliação radical da paleta cromática no Egito Antigo. Essa descoberta que aconteceu em 77 foi extraordinária, que é a tumba do Filipe II da Macedônia. Por que ela é tão importante? Porque é um dos poucos exemplos da famosa pintura grega que em grande parte foi destruída. Muito é falado sobre a qualidade, toda a pintura romana ela foi feita por pintores gregos, mas infelizmente nós não tivemos uma Pompeia na Grécia. Então, grande parte da pintura grega foi perdida, ela perdura em grande parte na pintura de vasos. Esse é um dos pouquíssimos exemplos de uma pintura parietal, e que o que é incrível, mostra, se vocês atentarem bem, a sofisticação da figuração. Veja como ela se distingue radicalmente da pintura egípcia. O que chama mais atenção aqui é essa volumetria tridimensional e, mais que isso, você tem uma representação de um movimento sublime aqui, né? E veja bem, essa técnica da pintura a fresco se dispersa pelo mundo inteiro. Então veja aqui uma urna funerária da dinastia Han, 200 anos depois de Cristo. Claramente você não tem o mesmo repertório cromático arquitetônico que nós vimos no Egito ou na Grécia, mas uma certa poética mais livre, de uma maneira de pintar que está muito mais ligada a quase à caligrafia, por assim dizer. Eu acho que dá para ver o movimento da pincelada da cal sobre a superfície. Dá para ver as cerdas do pincel deixando a marca da cal sobre a superfície, e sobre essa superfície você aplica uma pintura
mais delicada sobre essa superfície caiada. No famoso texto de Plínio sobre a história natural, existe a descrição do Vitrúvio da utilização da arte do afresco, tá? E que literalmente ela implicava numa proporção de 1/3 de cal para 2/3 de areia, seguindo a proporção de 1/3 de cal misturada com pó de mármore. Os pigmentos eram aplicados enquanto a parede estava molhada, e algumas vezes a têmpera e a cera líquida, que eram aplicadas como uma espécie de sobrepintura. Bom, vejam como, a partir do século XIX, o desenvolvimento da arqueologia, nós mudamos radicalmente a concepção do que seria o mundo clássico. Há um aspecto muito mais orientalizante que é dado por essa riqueza com que você vê como todas as frisas do Partenon, do grande arquiteto e escultor Fídias, que aplicava, sem dó, uma pintura policromada sobre a escultura. Então, veja uma coisa curiosa, como isso muda radicalmente também a nossa noção de que escultura e pintura não são coisas distintas. A Vila de Adriano, por exemplo, era toda pintada. Então, veja bem, a própria entrada da Acrópole de Atenas, segundo Polinhoto, era também intensamente pintada. Nós temos também um outro exemplo magnífico da pintura grega na Itália, que é a tumba del Tufatore, que mostra esse jovem fazendo esse processo de migração do mundo terreno para uma outra realidade. Mostra também a sofisticação compositiva, volumétrica da pintura grega antes mesmo da ocupação romana. Veja aqui uma tumba etrusca, como ela é fortemente cromática. Então, veja, a gente faz uma distinção muito grande entre o mundo do Ocidente e o mundo do Oriente. Veja como essa padronização geométrica, essa utilização intensa de cores, essa junção entre uma geometria fortemente cromática com a junção de figuras, como de animais e seres humanos, fazem com que essa separação entre o Ocidente e o Oriente não seja tão radical. Olha que beleza, a série chamada As Tumbas dos Soldados, onde a pintura era aplicada sobre esses painéis que tinham uma preparação, não da cal, mas um óxido branco, de chumbo, que permitia também um processo de calcinação. Bom, aí nós chegamos aos momentos mais maravilhosos da história da humanidade, que é os 4 estilos da pintura pompeiana. Graças a um enorme desastre, que é a erupção do Vesúvio de 79 depois de Cristo, você fez com que Pompeia inteira fosse soterrada e preservada até o século XIX, quando ela vai ser redescoberta. E em Pompeia, ao contrário de Roma, que não foi soterrada, você tem uma presença magnífica de afrescos muito bem conservados. Veja como esse primeiro estilo, ele tem um aspecto totalmente geométrico e puramente decorativo, mas que parece uma pintura modernista. A alternância, o ritmo que é criado para a relação entre a geometria e a cor no espaço. Já o segundo estilo, que é o chamado arquitetônico, ele é muito diverso. Vejam como já você tem claramente uma espacialidade que não tem um ponto de fuga único, mas nos dá a ilusão de um espaço tridimensional. Algo que claramente remete a um espaço teatral, um palco cênico, que vai tanto ser o paradigma da nossa perspectiva italiana. Nesse palco, você tem a construção de uma arquitetura dentro de uma arquitetura e uma aplicação bastante rica, cromática, desses planos que vão se intercalando, produzindo uma ilusão cênica de um espaço arquitetônico. Você tem um exemplo magnífico do segundo estilo, caso raríssimo, que é essa representação de um jardim interno diante de uma pintura mural. Olha que beleza, o requinte de como esse afresco foi construído na Casa de Lívia, que se encontra no Palatino. Essa construção foi escavada pela primeira vez em 1869, e vejam que coisa magnífica, Como, por uma questão arquitetônica, era impossível você ter essa clarabóia que foi adicionada posteriormente. Você tinha apenas como eixo de luz essa janela, que inclusive nem tinha vidro. Então você tinha um ambiente totalmente escuro e meio claustrofóbico. Então veja como a pintura mural claramente tinha um sentido de dar uma expansividade a esses ambientes bastante reclusos, maravilhosa. Veja o grau de sofisticação com que a flora e a fauna vai sendo
pintada com um requinte magnífico, gente. Inclusive, olha só que coisa incrível, como o pé de louro é criado aqui no sentido de produzir uma sensação quase tridimensional, de tal forma que, embora seja pintado em duas paredes, você tenha a sensação que esse pé de louro venha em direção ao olhar do observador. Um outro exemplo magnífico do segundo estilo se encontra em Pompeia, que é a famosa Vila dos Mistérios. Vejam a sofisticação. Você vê claramente que você tem sobre o fundo uma forte geometria, que é calcada em cores complementares, não que ele soubesse, mas você vê que intuitivamente há um contraste muito forte entre o vermelho e o verde e o azul e o amarelo. Para que você tenha um vermelho tão intenso, mais do que uma pintura apenas mural, foi necessário que se aplicasse uma camada protetora da cera. A cera, ao contrário do afresco, ela é extremamente resistente à umidade, por isso que ela vai ser muito utilizada na pintura de embarcações. Veja como a paleta, né, se ampliou radicalmente desde Lascaux. Você tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com cinabre. E seguimos com o terceiro estilo, que é mais ornamental, né? Veja como ele é cheio de detalhes, ele é mais leve, é menos pomposo, é mais teatral. Veja como você tem quase uma janela dentro do espaço arquitetônico, uma janela dentro de uma janela. Então você tem já uma pintura de natureza muito mais eclética, um espaço, por assim dizer, muito mais imaginário. Por fim, nós temos o quarto estilo. Veja como o quarto estilo remonta ao nosso barroco, né? Como você tem claramente uma acentuação do aspecto teatral. Se no primeiro momento a relação entre a figura e a geometria se dava com a mesma superfície bidimensional, aqui não. Você tem claramente uma janela cênica de uma cena que se apresenta dentro de um espaço arquitetônico. Então, claramente o quarto estilo é muito mais teatral, muito mais eclético, muito mais cenográfico, muito mais pautado em contrastes de um claro e escuro. Veja bem, o espaço da Basílica, que era o espaço romano por excelência, a gente fala Basílica. Basílica é um método construtivo das ambientações dos prédios públicos, das saunas, por exemplo. Então, você tinha uma contraposição no mundo greco-romano do espaço público e do espaço do templo, do sagrado. Então você tinha o método construtivo dos templos e o método construtivo das basílicas. Vejam bem, os templos antigos gregos não eram para congregar, não era um lugar para que a multidão se reunisse e rezasse, era muito mais uma visita pontual, muito mais vinculada à realização de certos sacrifícios, mas não havia toda a população dentro do templo. Veja que beleza, o famoso afresco de Andrei Rublev, que é considerado um dos maiores pintores russos. Aqui já nos primórdios do Renascimento, veja esse também um dos grandes afrescos do Trecento italiano, do Lorenzetti, que é essa pintura sobre o bom governo, que se encontra dentro da prefeitura de Siena. Veja que beleza a maneira como o espaço sai da superfície, ele não é totalmente perspectivado, né? Você tem uma dinâmica meio labiríntica, que vai ser tão presente, por exemplo, na obra do Volpi, ou seja, um espaço que não tem uma perspectiva pautada no ponto de fuga único. É um espaço labiríntico com vários pontos de vista. E o que é muito bonito também é a presença dos trabalhadores montando a cidade, ou seja, não se trata da representação de uma cidade estática, mas se trata de uma representação de uma cidade sendo vivenciada e sendo construída. Então, uma coisa muito importante, a pintura perimetal, a pintura em grande escala, a pintura mural, ao contrário da pintura a óleo, ela tem uma destinação pública, para que você faça pinturas de grandes dimensões. Até pouco tempo atrás, com a pintura muralista mexicana, o recurso à pintura mural era muito evidente. Veja como claramente, cada vez mais você tem com Giotto a possibilidade de ter um espaço mais escultórico, mais volumétrico, mais articulado, mais cromático, mais dramático. Veja como claramente você tem as figuras adquirindo uma personalidade. E aqui é o famoso exemplo da pintura de Scrovegni, de Pádua, que, por exemplo, o Volpi vai visitar em 1950 26 vezes essa capela,
O Yves Klein, que é um pintor francês, vai também ficar fascinado pelo azul. E o que é muito interessante é vocês pensarem como... Eu vou ler para vocês, porque é um texto de uma orientanda minha, mas que é muito interessante, da Thaís Cabral, que ela fala o seguinte: os pigmentos utilizados foram, em sua maioria, de origem mineral, para os imensos fundos azuis nas cenas pintadas nas paredes, como também na extensão do céu no teto da capela. Foi utilizado o mineral da azurita, carbonato de cobre hidróxido, ao invés do raro pigmento proveniente do lápis lazuli. O pigmento derivado da azurita, preste atenção, foi aplicado a seco com a técnica da têmpera com ovo, a qual, em sua versão clássica, utiliza a gema do ovo, a água e o pigmento como fórmula. Veja bem, como o Giotto, para poder fazer uma superfície tão extensa, ele vai pintar o fundo desse reboco com um vermelho escuro e vai aplicar a azurita, o que vai dar um efeito de uma pulsação espacial que se assemelha à utilização do ultramar e que só não foi utilizada porque era um pigmento tão caro, que ele se equivalia ao preço do ouro. Outro exemplo maravilhoso é a Câmara delle Spose do Mantegna. Olha que beleza, como ele joga com o espaço arquitetônico, de novo cria uma cúpula cerúlea e cria essas figuras em escorço. E veja como a pintura do afresco ela vai se sofisticando, ela vai adquirindo um detalhamento, uma sofisticação de desenho também, de escorço, de uma dinâmica muito mais rica com o espaço. Chegando à Capela Sistina, vejam bem como ela era antes do teto pintado pelo Michelangelo, e posteriormente o famoso ciclo de afrescos da Gênesis dos Profetas e das Sibilas na abóbada da Capela Sistina. O próprio Michelangelo, quando a contragosto foi chamado pelo Júlio II para fazer a Capela Sistina, ele vai fazer um longo estudo coreográfico das grandes realizações de pinturas parentais antes dele. O que é muito importante, gente, e vejam bem, há uma carta do Michelangelo em que ele reclama, ele era muito exigente, então ele não gostava de trabalhar com assistentes. Então vejam, além de ser magnífica do ponto de vista artístico, o Michelangelo está nos andaimes sem ter a possibilidade de ver a pintura no chão. Vejam o que é você pintar nessa posição com um processo de secagem. Então você criava uma superfície, você aplicava o cartão, vou mostrar para vocês como você aplica o cartão, faz os pontos, mas você tem apenas 1h30 para poder pintar esse trecho. Depois que secou, você não pode fazer uma sobrepintura, a não ser que você recorra às outras técnicas. Então veja bem, o efeito visual. Vocês sabem que houve, na década de 80, um processo de restauro patrocinado pela televisão japonesa, em que tirou a fuligem das velas e nos permitiu haver um outro Michelangelo, um Michelangelo muito mais cromático e que, de certa forma, dissipe essa contradição entre desenho e cor, porque o Michelangelo é um artista florentino e que tem também uma paleta cromática extremamente intensificada. A Capela Sistina é também uma espécie de síntese de todo o repertório figurativo da cultura renascente italiana. E daqui no detalhe, claramente vocês podem ver que no processo do afresco é inevitável que você tenha um processo de rachadura, não é? A grande questão é controlar essa rachadura. Aqui dá para ver claramente como ele aplicou um pente de aço sobre a superfície do afresco, né? Claramente no afresco vocês podem ver qual é o processo de trabalho. Então, o artista delimita uma região e é nessa região que ele vai fazer uma pintura. Então, você tem a parede, aí a parede é revestida com areia, pó de mármore e cal. Então, essa região aqui, vamos dizer assim, ela é aplicada e o artista teria, vamos dizer, de 1h30, 2, para poder realizar uma pintura satisfatória. Se essa pintura não fosse satisfatória, ele teria que retirar toda essa superfície e repintá-la novamente. E aqui você tem um exemplo claro
Esse é um cartone, um cartão. Então, como é que se fazia? Você fazia um desenho em tamanho natural, aplicava esse cartão na superfície que você ia pintar, perfurava todo esse cartão com uma agulha, aplicava um pigmento avermelhado e decalcava da imagem. Então, o que você tinha? Você tinha, na hora de pintar, um esboço de como, na devida proporção, as figuras deveriam ser colocadas no espaço. E aí o artista vinha com os pigmentos diluindo em água, dando a corporeidade à imagem produzida previamente no cartão. Essa famosa escola de Atenas, do Rafael, essa figura do Heráclito, parece que foi acrescentada num segundo momento, justamente quando Rafael secretamente acaba vendo a Capela Sistina, ele fica tão extasiado. Você tem os grandes nomes do Renascimento italiano reaparecendo aqui. Ó, esse é um cartão original do Rafael, que foi preservado da Escola de Atenas. Esse é um dos afrescos que eu mais admiro. Eu acho magnífica a maneira como essa cena é dramatizada pelo contraste de luz e sombra. Também tem uma cena famosa, vindo mais para cá, do Goya, em Santo Antônio de la Florida, 1798. Veja como quase o Goya faz uma releitura da Câmara dele Esposa e do Mantegna, mas ao invés de você ter santos e anjos, você tem aqui a urbe, né? Você tem São Francisco pregando para o povo, né? O que dá uma dramaticidade incrível. É um dos grandes também exemplos da pintura mural feita pelo Goya, tá? Que antecipa muito algumas questões quase que vão ser levadas adiante pelo impressionismo. E vindo mais para cá, vejam bem, pela hegemonia da pintura a óleo, que vai surgindo a partir do Renascimento, cada vez mais, mesmo, por exemplo, quando o Rembrandt faz a Ronda Noturna, então algumas grandes pinturas em óleo vão ser feitas em grandes formatos. Qual é a vantagem de uma pintura a óleo? É que ela pode ser enrolada, ela pode ser transportada. A pintura parietal não pode, ela está presa na parede. Tá certo? Você pode até retirar, né, e colocar no Metropolitan. Existem técnicas para isso, mas é muito mais complicado. A retomada da pintura mural em larga escala está vinculada a grandes revoluções, né? Então, veja como há uma retomada clara de uma dimensão cívica que o artista deveria ter, e enquanto isso está vinculado justamente após a Revolução Mexicana de 1910, quando Diego Rivera, Clemente Orozco e Siqueiros vão fazer pinturas claramente engajadas na história mexicana. A pintura mural claramente se adequa a essa construção de uma nova realidade urbana vinculada a um posicionamento político muito claro. Embora muitas vezes eles tenham uma sofisticação plástica muito grande, veja como essa pintura dos Siqueiros ela é praticamente abstrata, né? Tem uma espacialidade fascinante. Por fim, você vai ter um processo de retomada de incentivo pós-Grande Depressão, para que você possa bancar publicamente artistas que não tinham possibilidade de trabalhar. Você tem o WPA, Works Progress Administration, um processo que ocorre nos Estados Unidos e que vai envolver grandes artistas como o Jackson Pollock, Mark Rothko, Mark Tobey, Philip Guston. Então você tem uma cena aqui, ó, do Guston pintando uma grande pintura mural. Então, veja bem, como no primeiro momento, onde esses artistas não chegaram à plenitude abstrata do expressionismo abstrato, nesse primeiro momento, como eles estão presos à técnica do afresco, eles estão muito mais vinculados à iconografia do muralismo mexicano, essa monumentalidade da imagética, que a gente vê presente também no Portinari, por mais que ele faça boa parte das suas pinturas em pintura a óleo. Bom, vocês têm o exemplo de Portinari fazendo seus afrescos para a Biblioteca do Congresso de Washington. Veja como você tem que ter um controle muito grande da guarda do pigmento com a execução da linha. Veja como a linha desempenha um papel muito forte na circunscrição das manchas cromáticas aplicadas sobre a superfície, né? Veja já aqui, como no Miró, você tem uma relação muito mais dinâmica com o espaço circundante, uma pintura não tão carregada politicamente, mas uma ambientação do espaço que se faz para a pintura mural.
Por fim, só um dos grandes artistas pop, eu não sabia disso, ele criou uma relação muito interessante em que ele utilizou alta tecnologia com uma técnica tradicional. Ele fez um processo através do qual pinturas recém-pintadas com pigmentação, elas eram colocadas, aplicadas sobre uma superfície umidificada e criava aquilo que é muito comum na obra do Rauschenberg, que é a técnica do transfer. Então, esse é um exemplo bastante recente de como uma técnica milenar ainda pode ser mudada mediante o uso de novas tecnologias. Ou seja, o uso do afresco até hoje é de grande interesse para os artistas, principalmente quando você busca fazer uma intervenção em grande escala, uma edificação pública.